Viver em santidade e o que é santidade? Olá, sejam todos bem-vindos a esse canal, Pastor Gilberto Silva falando. Esse é o canal palavrasdevida.net. Se você não é inscrito, se inscreve para estar recebendo todas as mensagens do canal. Bom, gente, no vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre viver em santidade e o que é santidade. A palavra de Deus diz no livro de Levíticos: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo e os separei dentre os povos para serem meus. Levíticos 20, 26. Então Deus está falando aqui que Ele é santo e Ele separou vocês para serem dele. Então Ele é santo e separou o seu povo para ser dele. E o que é o significado de santidade, de ser santo? Ser santo é estar livre da impureza. A palavra hebraica traduzida como santo vem de um termo que significa separado. Assim, o que é santo está separado do uso comum, é algo sagrado, principalmente por ser algo limpo e puro. E a palavra diz também lá em Hebreus que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, se nós decidirmos seguir a Deus, nós temos que ter uma vida de santidade. Ser santo é ser imitador de Cristo. A palavra de Deus diz lá em 1 João 2,6, diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Então, se nós queremos ter uma vida com Deus, nós precisamos andar como Cristo andou. E como que Cristo andou? Cristo viveu uma vida sem pecado. Ele viveu uma vida natural. Jesus era um homem popular, Jesus era um homem social. Jesus ele se relacionava com todas as pessoas, mas isso não impedia dele ser um homem santo. Porque ser santo é muito mais do que apenas a aparência externa, é muito mais do que a roupa, do que a maneira como eu falo. Ser santo é realmente seguir os passos de Jesus. Santidade é um processo. Quando nós entregamos nossa vida a Cristo, começa um processo de santificação, a luta da carne com o Espírito. O pecado nos afasta de Deus. Então, santidade é um processo diário. Se nós optamos em servir a Deus, é um processo diário. Muitas pessoas não querem servir a Jesus porque elas não querem se submeter à santidade. E se submeter à santidade às vezes é renúncia, e renúncia da nossa carne. A nossa carne luta contra o nosso espírito. Então isso é um processo diário. Então quer dizer assim que ninguém vai se salvar. Então, para mim ser santo, eu vou ter que negar minha vida, não vou poder mais ter uma vida normal, não vou poder mais ter alegria, não vou poder ter mais prazer, não vou poder ter uma vida sexual, não vou poder fazer mais nada. Não. Ser santo é diferente de tudo isso. Ser santo é realmente entregar a sua vida a Jesus e pedir que Ele direcione os seus passos. Quando uma pessoa ela está num vício, quando a pessoa está num vício como a bebida, como o cigarro, como as drogas, aquilo está destruindo o corpo dela, aquilo está afastando ela de Deus. E a palavra de Deus diz que o templo de Deus é o nosso corpo, e não somente através de bebidas, e não somente através de drogas. Se, por exemplo, eu não controlo a minha alimentação, isso também é pecado. Então santidade é um processo. Santidade não é só a minha aparência exterior. Santidade é um processo diário. E à medida que você vai orando, Deus vai mostrar aquilo que precisa ser tirado de você. À medida que você se submete à vontade de Deus, o Espírito Santo, a palavra de Deus diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quando nós entregamos a nossa vida a Jesus inteiramente, o próprio Deus fala conosco a maneira como nós devemos agir, a maneira como nós devemos nos comportar.
E tudo na nossa vida tem que ter um princípio de moderação. Isso é um processo de santidade. Não é eu simplesmente excluir tudo, eu não ter mais uma vida social, não é isso. E as pessoas às vezes não querem aceitar Jesus, não querem entregar sua vida para Cristo, porque acham que ser cristão, ser santo, é realmente não ter mais vida própria. É viver como um robô, viver como um boneco. E Deus não quer isso. Deus quer que você tenha uma vida de liberdade. Deus quer que você tenha uma vida de satisfação a cada dia. Santidade é renúncia, como eu falei. Lá em Marcos 8,34 está escrito: Então ele chamou a multidão e os discípulos disse: Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Marcos 8,34. É seguir, é renunciar, é deixar a vida do pecado, é procurar viver conforme a palavra, né? Em obediência. O exemplo aqui do jovem rico, Mateus 19, 16 ao 30. O jovem rico chega diante de Jesus e fala assim: o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E daí Jesus perguntou: você faz isso? Você obedece aos pais? Você obedece aos mandamentos? Você faz tudo isso? Daí ele falou assim: eu faço. Então vai lá, vende tudo que você tem e me siga. Será que Deus estava falando, Jesus estava falando para aquele jovem para ele vender, porque Deus não quer que você tenha nada nessa vida? Deus quer que você tenha uma vida miserável? Não. Porque Jesus sabia que aquele jovem estava apegado àquilo. Então, se nós temos algo que nós somos apegados, se algo é maior que Jesus na nossa vida, isso é pecado. Eu vou dar um exemplo aqui. É pecado eu assistir futebol, eu jogar futebol? De maneira nenhuma, porque é um esporte. Mas se aquele esporte me afasta de Deus, isso é pecado. Se aquele esporte vai tirar a minha comunhão com Cristo, se aquele esporte vai fazer com que eu abandone os princípios de Deus e eu me torne um escarnecedor, aquilo é pecado. Então nós não podemos generalizar tudo e achar que viver para Cristo é uma vida de prisão. Não, é uma vida de liberdade. Você pode praticar o teu esporte, você pode ter tua vida social, mas você precisa colocar Deus em primeiro lugar na tua vida. Isso é santidade, isso é renunciar à tua vida. Mitos de santidade. Eu falar em línguas estranhas não me torna mais santo diante de Deus. Eu ter dons espirituais, uma pessoa que profetiza, uma pessoa que tem dom de curar, ela é mais santa que qualquer outro? Não, isso é um mito. Eu orar mais que as outras pessoas não me torna mais santo. A oração é algo que eu vou estabelecer um relacionamento com Deus. Mas não quer dizer que eu vou se tornar mais santo. Existem muitas pessoas que às vezes, elas vivem em oração, mas elas não refreiam a língua, elas falam demais. Não adianta eu ficar lá 24 horas orando e na prática, no dia a dia, eu sou desonesto, eu engano as pessoas, eu sou um mentiroso, eu sou um ladrão. A minha roupa me torna mais santo? De maneira nenhuma. Infelizmente tem pessoas que olham as pessoas pela aparência somente. Mas aqui também entra a questão da moderação. Se você está com uma roupa comportada, que não é sensual, que não vai fazer o outro pecar, não tem problema nenhum. Mas o que tem problema aqui é a moderação. Não adianta aqui eu colocar um terno, uma gravata, dizer que eu sou o pastor, dizer que eu sou o santarrão, e eu, como eu falei aqui anteriormente, andar mentindo, andar enganando as pessoas, andar roubando, ficar horas em jejum também me torna mais santo? De maneira nenhuma isso vai me tornar mais santo. Mas se aquele jejum eu estou consagrando para Deus, se aquele jejum eu estou apresentando para Deus, aquele momento eu estou separando para Deus, claro que isso vai me trazer santidade na minha vida. Mas isso não vai me tornar mais santo. Talvez seja uma dieta para emagrecer. Santidade é mudança de caminho, é conversão. O que é conversão no trânsito? Conversão é mudar. Uma placa de conversão, o que é? Vire para a direita, vire para a esquerda. Isso é conversão. É mudança de caminho, é mudança de hábitos.
Se antes a palavra de Deus diz, se você roubava, não roube mais, né? Aquele que praticava o mal, não faça mais. Então é conversão. E isso, como eu falei anteriormente no slide anterior, é um processo que acontece todos os dias. Deus, Ele não vai te julgar se você errar. Por quê? Porque o pecado está em nós. O pecado, ele todo dia bate na nossa porta. Mas Deus, Ele quer que você realmente viva uma vida de constante arrependimento e fugindo do pecado. Ter santidade não quer dizer que você não vai pecar mais. Ter santidade, buscar a santidade, quer dizer que você vai procurar viver uma vida segundo a vontade de Deus. Obedecer e não sacrificar. Muitos ficam horas em jejum e oração, mas continuam falando mal dos outros. No anterior eu falei ali, se eu orar mais, eu jejuar, isso me torna mais santo? De maneira nenhuma. Então, que você possa saber ter uma vida constante na presença de Deus. Isso é santidade. Ter uma vida de procurar examinar, de olhar para dentro de você e saber aquilo que precisa ser mudado, sem ninguém apontar o dedo para você, você precisa mudar isso, aquilo, aquele outro. Você vai desenvolver uma vida de oração, você vai desenvolver uma vida de jejum e Deus vai mostrar o caminho para você viver uma vida de santidade. Santidade é ser nascido de Deus. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Aqui é a essência de santidade, é ser nascido de Deus, porque a semente de Deus permanece nele. Quando você é nascido de Deus, você não pratica o pecado. Quando você entrega a tua vida para Jesus, o Espírito Santo ele vai acender uma luz dentro do teu coração para te mostrar, isso aqui é pecado, isso aqui está errado. Não vai precisar ninguém estar te doutrinando, falando, não faça isso, não faça aquilo, não faça aquele outro. Não, não vai precisar ninguém estar colocando regras na tua vida. Você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquele outro. Então, porque você é nascido de Deus. E a semente de Deus permanece nele. Isso é santidade. Então que você possa realmente analisar a tua vida. Que você possa realmente ver o que é a santidade de acordo com a palavra de Deus. E viver essa santidade. Viver a santidade, saber o que é santidade. Ser santo é ser separado. Então você coloca isso no teu coração. Aquilo que eu vou fazer me afasta de Deus ou não? Se aquilo que eu vou fazer me afasta de Deus, peraí, eu preciso mudar. Viver uma vida de santidade é uma vida de mudança todos os dias. É um processo que acontece todos os dias até nós chegarmos na eternidade. Que Deus abençoe a todos. Se você gostou dessa palavra, dá uma curtida, deixa seu comentário, compartilha. É de muita ajuda para o canal. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo. Obrigado.